Olá, sou o pastor Djalma Martins e este é mais um momento com a palavra. Hoje nós vamos compartilhar com vocês aqui um tema que é a nova identidade em Cristo Jesus. Eu não vou trazer essa palavra, o nosso convidado hoje é o pastor Silas de Lima. Ele vai estar compartilhando conosco sobre essa experiência e falando um pouco daquilo que a palavra de Deus trata sobre essa nova identidade em Cristo. Um prazer recebê-lo e é um prazer também poder compartilhar com vocês a palavra de Deus através desse colega que tem servido ao Senhor ao longo de toda uma vida de louvor, adoração e serviço espiritual. Mas antes, eu gostaria de convidar você que ama a palavra de Deus, que é um apaixonado pela palavra de Deus, a se inscrever no nosso canal, a participar conosco desse crescimento, do reino aqui na terra. E não se esqueça também de deixar o seu like, ele é muito importante para o crescimento do canal, para a divulgação do canal. E você que já é inscrito, compartilhe essa palavra com outras pessoas. Não deixe de divulgar o nosso canal. Vamos juntos trabalhar para o crescimento do reino de Deus. Sendo assim, vamos para a palavra de Deus que vai ministrar ao nosso coração através da boca do servo do Senhor, pastor Silas de Lima. Queridos irmãos, eu saúdo-os na graça e na paz do Senhor Jesus. Trabalhamos no norte, estamos agora aqui no sul de Minas, ainda tenho muito contato com os índios, mando gravações e mensagens para eles, e louvado seja Deus pela sua obra ali entre os Waiampi, no Amapá. Queria conversar com vocês sobre a nossa nova identidade em Cristo Jesus. O nosso estado original, a Bíblia descreve como somos aos olhos de Deus. Quem somos nós aos olhos de Deus? O que a Bíblia revela acerca das pessoas sem Jesus? Paulo escreveu aos Efésios que haviam se convertido a Cristo e fala do seu estado espiritual antes da sua conversão. Estando vós mortos em vossos delitos, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, Paulo se inclui. Todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Todos merecíamos a ira de Deus, o castigo eterno, mas por misericórdia, Deus interveio na nossa história e na nossa vida. Paulo escreve, mas Deus, aquele estado de perdido nosso, incomodou Deus, ele quis nos livrar daquilo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 3, 2 a 7. Aqui e agora, vivendo aqui na terra, podemos ter sim uma vida espiritual rica, como disse Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a Bíblia descreve a bem-aventurança dos crentes com as seguintes palavras: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não anda mais, podemos dizer, não se detém no caminho dos pecadores, não tem prazer naquilo, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nesta sua lei medita de dia e de noite. Essa é a meditação do crente na palavra de Deus. Vejamos o que isso quer dizer na prática. Quando estamos andando no Espírito e ele assumir nosso subconsciente,
tendo nosso consentimento e cooperação, aí temos o poder sobrenatural que age na base das nossas vidas. Então podemos fazer qualquer coisa que devemos fazer, ir a qualquer lugar que devemos ir e ser qualquer coisa que devemos ser. Stanley Jones, que escreveu isso, gostei muito de ler sobre ele e a sua biografia. Paulo disse: na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Filipenses 2, 8 e 9. E nós, será que podemos fazer como Paulo, selecionando o que melhor nos convém como servos de Cristo? Buscando ter maior intimidade com Deus, conheceremos a comunhão da minha alma com a luz, e assim os cuidados deste mundo não me podem abalar, como diz um hino do nosso inário. A vida abundante que Jesus propõe tem um vínculo com a vitória de Cristo. O ladrão, Satanás, veio para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus, vim para que tenham vida e vida em abundância. Isso pode ser muito real, como uma transfusão de vida a todos que o buscam. Quem crê em mim tem a vida eterna. Observe que Jesus não disse terá, pois a vida eterna começa quando você crê em Jesus. Quando eu creio em Jesus. Para os cristãos, talvez a expressão mais profunda do que esperamos esteja na frase vida eterna. Mas o que é a vida eterna? Por que a queremos? E como sabemos se temos vida eterna? Os profetas do Velho Testamento previram essa linda interação com Deus. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e fazei com que andem nos meus estatutos e que observem e guardem os meus juízos. Paulo disse assim: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, indicando a suficiência da graça de Deus e do seu caráter. A força humana. A salvação não tem nenhum mérito nosso. Essa declaração é o encorajamento da parte do Senhor ao apóstolo Paulo, que ele registrou em 2 Coríntios 12, 9. Essa frase aparece na Bíblia num contexto em que Paulo fala sobre um tipo de sofrimento que ele afligia constantemente. A este sofrimento ele chama de espinho na carne, mas não explica exatamente do que se trata. Apesar da nossa curiosidade, não há qualquer proveito para saber a natureza específica desse sofrimento. Por isso é inútil especular os detalhes. O importante mesmo é saber que Paulo, experimentado no poder da graça de Deus, compartilhou conosco o encorajamento do Senhor ao escrever: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo conclui: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, 9. É interessante saber que ao escrever a introdução da resposta do Senhor, então ele me disse, Paulo usa o tempo perfeito. Ele literalmente escreve: mas ele me tem dito. Assim, cuidadosamente, o apóstolo Paulo enfatiza que a resposta do Senhor é uma verdade com valor permanente, ou seja, nunca fica desatualizada e é válida para todos os crentes, em todos os lugares e em todos os tempos. Portanto, as palavras do Senhor dizem: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É uma promessa que também devemos nos apropriar.
Ela foi registrada na Escritura há quase 2000 anos, porém continua válida e aplicável para nós hoje e agora, aqui e agora. Paulo refletiu sobre o sofrimento da sua vida e percebeu que a sua própria força era inútil para fortalecê-lo e confortá-lo naquela situação. Então ele entendeu a sua total dependência do poder de Deus. Esse é um ponto que todos nós precisamos chegar. Paulo fala de um poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Parece ser algo completamente contraditório. Porém, poder e fraqueza são conceitos opostos, mas é o poder de Cristo e não o poder humano que se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Por isso, Cristo é quem recebe a honra, o louvor. O verdadeiro cristão se gloria em Cristo e não na sua própria força. Pergunto, será que tomamos a sério o sem mim nada podeis fazer? João Calvino explica que a força de Deus é aperfeiçoada somente onde brilha de modo tão claro o que ganha o louvor que lhe é devido. John MacArthur comenta que quanto mais fraco o instrumento humano, mais claramente brilha a graça de Deus. João Batista é um exemplo para nós. Ele disse assim: importa que ele cresça e que eu diminua. O poder divino se mostra brilhantemente quando a fraqueza do humano está evidente aos olhos. Assim sendo, aos olhos de Deus, não é demérito reconhecer nossas fraquezas. É o primeiro passo para buscar o fortalecimento no Senhor. Quando sou fraco, aí é que sou forte, disse o apóstolo Paulo. Nós temos muita dificuldade em compreender ou aceitar o sofrimento humano. Enquanto estiver nessa terra, o crente terá que lidar com o sofrimento. Mas a boa notícia é que, dia após dia, o poder de Cristo pode ser aperfeiçoado na sua vida. Depois de ouvir do Senhor, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, o apóstolo Paulo foi capaz de se gloriar e sentir prazer nas fraquezas. E ele diz: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo sofreu bastante por causa do Senhor. Por isso ele completa dizendo que se gloriava nas fraquezas, para que sobre ele repousasse o poder de Cristo. Então, por amor a Cristo, fortalecido pelo seu poder e ancorado na suficiência da graça divina, Paulo pôde sentir prazer nas fraquezas. Somente quem realmente entende e se apropria da promessa que diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, é capaz de dar uma declaração assim. Que nós sigamos o apóstolo Paulo. Deus abençoe o nosso coração, em nome de Jesus. Amém.